der tempo, fazemos uma atividade, né, depois. Apenas para o pessoal aí que está acompanhando as aulas gravadas, né, o pessoal do quarto período, que acabou ficando sem essa matéria na grade, né, por isso que estamos gravando. A minha câmera deu algum problema aí, não que vocês geralmente consigam ver muita coisa, né, nas gravações, mas vai ficar sem vídeo, né, fica só o áudio, não podcast não. Então vamos lá. Funções executivas. Basicamente, pessoal, do ponto de vista neuroanatômico, né, como que a gente pode identificar, talvez, as funções executivas, né? Elas vão ser associadas principalmente às áreas terciárias do pré-frontal, né? Também as regiões que estão internas ali, tá certo? Internas ao pré-frontal, né? Então a região fica bem aqui no meio, né? Que você tem os dois hemisférios, né? Entre os dois você tem um espaço vazio. Então, na parte que é do meio aqui você tem uma importância bastante grande, né, para as funções executivas. Então você tem o pré-frontal, né, o giro do símbolo, que ele fica em cima do corpo caloso. Quem lembra do corpo caloso? Anatomia, lembra? Logo em cima do corpo caloso acompanha ele um giro, né? Esse giro é o giro do símbolo, né? Podia ser giro do caloso, né? Isso é mais fácil do estudante entender. Mas é giro do símbolo. Por favor. Vocês duas aí, por favor, tá bom? Mas é o giro do símbolo, né? Então, essa é uma região que é muito importante para o autocontrole, né? E as funções executivas em geral, elas vão desempenhar esse papel, né? Do controle e da regulação do nosso comportamento, tá certo? A gente sabe que muitas vezes ela falha, né? Mas em algumas pessoas vai falhar um pouco mais, em algumas pessoas vai falhar um pouco menos. Então, basicamente, as funções executivas, se eu for passar uma definição para vocês, são as funções, né, responsáveis pelo planejamento, monitoramento, né, pela tomada de decisão, né, e pelo autocontrole, né, basicamente isso. Então, as funções relativas ao planejamento, ao monitoramento, né, a tomada de decisão e ao autocontrole, né, pensando no seu comportamento. Tratando-se de comportamentos complexos dirigidos a um fim, né? Ou seja, quando você está usando suas funções executivas, quando você está fazendo algo planejado, algo que é consciente, né? Você precisa lidar com uma situação incongruente, precisa resistir a uma distração, precisa controlar um impulso, né? Beleza? Para ficar um pouco mais fácil, já que são várias funções, eu vou tentar contar algumas histórias para vocês, tá bom? Para ficar um pouco mais legal, né? A primeira função aqui que a gente vai falar, né, não que elas ocorram necessariamente em ordem, né? Mas eu tenho a impressão que essa sequência aqui ela fica fácil de entender, porque você consegue imaginar uma história com essa sequência que eu vou falar. Mas não que seja essa a sequência, né, oficial, nossa, assim funciona no cérebro, né? Não, elas vão acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Mas comecemos a falar da memória operacional. Memória operacional. O que é a memória operacional, pessoal? É a capacidade sua, né, de articular informações mentalmente, né? Ou seja, você precisa da sua memória de curto prazo para você usar a memória operacional, né?
Mas não é apenas o lembrar-se, né? É o lembrar-se e manipular as informações. Vou tentar pensar um exemplo. Pensa que vocês estão escrevendo um trabalho da professora Anabela, sei lá. Pichon, não sei o que, sei lá o que, dos grupos, né, e tal, tudo mais que eu não entendo. Ela que manja isso daí, né? Vocês estão lá falando do Pichon, né? Falando sobre as grupalidades, bolando uma intervenção baseada no Pichon, né? Já tiveram? Não, vamos fazer isso. Então vocês estão bolando um trabalho da faculdade, então digamos que seja de outra matéria, né? Alguém me fala uma matéria aí que tenha trabalho, que tem que fazer trabalho em casa, assim, tem que escrever. Anabela, qual matéria? Então tá bom. Então vocês estão fazendo a matéria da Anabela, beleza. E vocês precisam levar várias coisas em consideração na hora de escrever. Pensa, vocês estão escrevendo. O texto ele tem que fazer sentido internamente, né? Pensa, você está escrevendo uma frase. Você não pode chegar no fim da frase e ela não diz mais respeito ao que você estava falando. A frase tem que ser coesa, né? Você não pode começar falando de abobrinha e no final está falando de azeitona, né? Você tem que falar de abobrinha a frase inteira, né? E daí, você precisa, ao mesmo tempo que você faz isso, você tem em sua mente o que você quer dizer, né? Onde você quer chegar, né? Eu estou escrevendo aqui essa introdução, falando aqui, né? A psicologia comunitária, né, surgiu, né, lá não sei aonde, no ano tal, fundada pelo autor, não sei o que ano, né? E, digamos assim, o interesse de vocês não é apenas falar disso, é apenas uma introdução, né? Vocês estão falando disso com o intuito de chegar a outro lugar. Então, vocês não podem perder de vista o que vocês querem fazer com aquilo, né? Eu quero fazer uma introdução para eventualmente chegar numa discussão sobre a importância, né, das terapias baseadas em grupos, né, no contexto psicanalítico e tal. Beleza. Ao mesmo tempo, vocês têm que escrever pensando as normas da ABNT, né? Então você não pode só escrever de qualquer jeito lá. Porque o bagulho é assim, não sei o quê. Não, você tem que falar, não, de acordo com fulano de tal, né, colegas, ano tal, tem que estar tudo daquele jeito acadêmico, né? Estilo acadêmico. Ao mesmo tempo, vocês têm que levar em consideração também o que a professora pediu para vocês fazerem, né? Porque vocês não podem só sair escrevendo o que dá na telha, né? Claro, vocês têm um plano para aquele trabalho, mas esse plano precisa articular com o que a professora pediu para vocês fazerem, porque senão vocês vão ficar com zero, né? E daí nem adianta fazer o trabalho, né? Esse é o objetivo, né? Então, pensa o seguinte, você tem que levar tudo isso em consideração na hora de você escrever, por exemplo, né? Ok, eu estou escrevendo aqui, né? Porque eu quero falar disso, para depois chegar naquele ponto lá. E essa vai ser uma boa introdução. Eu acho que isso vai articular muito bem com o que a professora pediu, né? Porque ela quer que eu fale da outra coisa, mas eu quero falar a partir de outro viés, né? E enquanto eu estou fazendo isso, eu estou prestando atenção na BNT, né? E na coesão das frases, né? Beleza, você está usando memória operacional. Você não apenas se lembra dessas coisas, mas você está, de certa forma, colocando todas em prática ao mesmo tempo, né? Você está, de certa forma, levando todas em consideração ao mesmo tempo. E a essa capacidade a gente dá o nome de memória operacional, né? Você conseguir trabalhar com essas informações. Na literatura, vocês também vão ver como memória de trabalho, né? Esse termo não é mais usado com frequência, né? Apesar dele não ser errado, né? É que é uma tradução de working memory, né? Inicialmente foi traduzido como memória de trabalho, né? Atualmente se entende que memória operacional é uma tradução melhor de working memory, né? Basicamente isso. Então essa é a memória operacional, né? Um outro exemplo. Pensa que vocês estão lendo, sei lá, estão lendo
Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis. Aí vocês estão vendo sobre aquela parte que vamos dizer assim, que um exército de orcs está se aproximando, né? Para você entender o que isso significa, você precisa saber também onde que o personagem está. Né? Digamos que seja o Frodo, né? Ok, tem um grupo de orcs se aproximando, mas onde que está o personagem, né? Com quem que ele está? E o que ele está indo fazer? Tudo isso vai contribuir para o seu entendimento daquela situação. Mas você vai entender a situação, tem um exército se aproximando. Mas se aproximando do quê? Fazer o quê? Né? O que vai acontecer depois? Não, você precisa ter lembrar de outras partes do livro para você poder acompanhar aquela parte. Né? Similarmente, né, você chega está lendo um artigo científico, você chega lá nas conclusões, né? Você lê as conclusões pensando no que foi falado na discussão, no que foi falado nos resultados, né? Para você poder entender exatamente o que está sendo falado. Então, de certa forma, você precisa trabalhar com várias informações ao mesmo tempo, né? Para você poder ter um bom desempenho. Certo? Então, basicamente isso, né? Como que a gente testa a memória operacional? A gente tem testes verbais e não verbais, né? Basicamente, os testes envolvem você manipular informações simples mentalmente. O paradigma mais usado é repetir informações ao contrário. Né? Informações sem sentido ao contrário. Né? Ou seja, eu posso falar para vocês uma sequência numérica. Né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você precisa me responder. 5, 4, 3, 2, 1. Né? Beleza. Também é possível você trabalhar isso a partir da repetição de movimentos. Né? Repetindo os movimentos ao contrário. A gente já falou lá na aula de memória dos cubos de Corsi. Tem um teste também no Neuxidin que tem um paradigma muito parecido. Né? Que envolve você, por exemplo, fazer é parecido com aquele joguinho Genius, né? Você faz aqui alguns batuques, né? E a pessoa precisa repetir eles ao contrário, né? Você precisa fazer o mesmo movimento, começando pelo último até o primeiro. Esses são os paradigmas mais usados, né, para avaliar a memória operacional, né? Só que no dia a dia a gente usa ela para funções muito complexas, né? O teste ele simplifica para quê? Para isolar a função, né? Para que você não tenha ali muita contribuição da atenção, da linguagem, etc. Né? Na hora de você fazer o teste. Para você ter certeza que você está avaliando isso daqui. Né? Beleza? Ok? Tá bom? Qual é o teste? O teste? A gente tem os cubos de Corsi. Cubos de Corsi. E a gente tem o Neuxidin. Claro, né? Você também tem o índice de memória operacional no VISC. Né? Quem já ouviu falar do VISC? É o teste mais famoso, né? VISC. O VISC e no VAIS também. Né? Eles não são testes que medem só isso, mas eles têm uma parte deles que mede isso. Né? Que daí gera um índice, né, de memória operacional. Beleza? Tudo bem? Mais dúvidas? Alguém? Não? Então tá bom. Vamos para o próximo, pessoal. Outra coisa aqui que a gente precisa pensar, né? Uma outra capacidade, né? É o monitoramento. Vocês também vão encontrar o nome automonitoramento ou o nome monitoramento de desempenho ou monitoramento de erros, né? E o que seria o monitoramento? Seria basicamente você conseguir você prestar atenção no
enquanto você está fazendo. Para quê? Para você poder fazer leves ajustes, né? Pensa o seguinte, nós estamos conversando, né? Nós estamos conversando pelos corredores da cama, né? Falando sobre o Ulrich, sobre neuropsicologia, coisas incríveis. Todo mundo ama, né? Todo mundo adora. Aí, a gente está andando, falando alto, né? E entramos na biblioteca, tá certo? Então, naturalmente, a gente começa a falar um pouquinho mais baixo. Porque o pessoal está estudando, né? A gente não quer atrapalhar o pessoal. A gente começa a falar mais baixo para não atrapalhar as pessoas, porque é uma biblioteca. Né? Alternativamente, você está dirigindo, né? Você está dirigindo uma estrada bem boa. Né? Você está lá, 200, né? Brincando, né? Você está indo mais rápido, né? do que o normal, porque a estrada é bem boa, está vazia, está seca, né? Tá, beleza. E daí, o que acontece? Você vê um buraco, né? Putz, vai sair com mais cuidado, né? Aí, de repente, você vê outro, e vê mais um. Nossa, aí você se liga que, olha, a pista não está nas mesmas condições aqui, nessa faixa que eu estou passando. Né? Então, você faz um pequeno ajuste, né, no seu comportamento. Né? Em consequência de você ter percebido isso, né? Você faz o quê? Reduz um pouco a velocidade, começa a prestar atenção aos buracos, né? Desliga um pouco o automático, né? Começa a focar um pouco mais, né? Mais ou menos isso. Então, o monitoramento seria essa capacidade de perceber essas mudanças. Né? Mais ou menos isso, aquele refino pequeno do movimento, né? Vem da sua capacidade de perceber, né? Esses erros. E a gente faz isso a todo momento, né? Se a gente for pensar, por exemplo, vamos falar com o professor, né? Professor, eu fiquei com 2 na prova, você não arredonda para 7, né? Por favor, é só um pouquinho, né? Dá para arredondar, né, professor? Não seja maldoso. Aí você chega para falar isso com o professor, esse é o seu plano, né? Você planejou fazer isso, tá? Mas aí o que acontece? Você chega e vê que o professor está meio mal-humorado. O professor está com o olheiro até aqui, né? Aí, nossa, eu acho que hoje não é um bom dia, né, de falar com o professor, né? Então, ou você vai deixar para depois, ou você vai falar de um jeito diferente, né? Você não vai chegar e já jogar na lata, assim. Você vai chegar e falar, pô, professor, tá cansado, né, cara? Eu imagino que seja bem cansativo, né, corrigir prova de exame, né? Putz, ia ser bem bom se você tivesse uma a menos para corrigir, né, professor? Então, você não quer arredondar a minha nota, né? Você vai chegar já na conversa diferente ali, né? Você não vai chegar tão na lata, porque você vê que o professor não está muito para a conversa, né? Ou você vai deixar para outro dia. Né? Mais ou menos isso. Esse é o monitoramento. Como que a gente avalia, pessoal? A gente avalia pensando no quanto que a pessoa ajusta a sua velocidade, né, frente à mudança de dificuldade. Pensa aqueles testes de atenção que a gente falou, né? Pensa o seguinte, a pessoa errou um monte, né? Errou pra caramba, só que ela respondeu muito rápido. A velocidade dela foi muito acima da média, mas quantidade de erros muito, muito alta, né? E isso acontece mesmo quando ela tem alguma percepção sobre os erros. Ela percebeu que estava errando, mas ela não fez esse ajuste. Ela continuou indo muito rápido. Ou seja, continuou acelerando naquela estrada ruim, né? Então, essa é uma forma de você avaliar o monitoramento. Outra forma é você avaliar qualitativamente, né? Será que a pessoa consegue, digamos assim, que ela percebe assim, os arredores enquanto ela está fazendo as coisas? Né? Ela consegue perceber assim, adequadamente o que ela está fazendo e ir refinando a postura dela enquanto ela está fazendo? Né? Mais ou menos isso. Ok? E a memória operacional também, né? Claro, você também pode avaliar ela qualitativamente.
Como que você pode fazer isso? Você pode ver se a pessoa consegue, por exemplo, se ela consegue, por exemplo, acompanhar uma fala muito longa, né? Uma dificuldade na memória operacional que pode aparecer na clínica, né? A pessoa tem dificuldade com explicações longas, com textos longos, né? Digamos assim, todo mundo tem dificuldade se o texto é muito longo, se a explicação é muito longa, claro. Mas se essa pessoa tem uma dificuldade muito maior do que o esperado para uma explicação longa, que talvez não seja tão longa assim, né? Ela começa a misturar a informação, começa a trocar o sentido das coisas, pode ser uma dificuldade da memória operacional, né? Mais ou menos isso. Beleza? Senhor, tem algum teste específico para monitoramento assim, dentro do memória operacional? Teste específico não tem, né? Mas você olha mais qualitativamente, né? Você pode usar, por exemplo, o AOL, para ver se você... Porque o AOL ele traz em vários contextos diferentes, né? Aquele de atenção que tem vários tipos diferentes, né? Ele traz vários contextos diferentes, que naturalmente a pessoa vai ter um nível de dificuldade diferente. Aí você vê como que ela ajusta a velocidade ao diferente, né? Você pode ver se ela percebe os erros, por exemplo, em outros testes. Digamos, testes que não são disso, mas ela consegue perceber, ela se corrige durante o teste ou o erro acaba passando batido, né? Uma outra opção que você pode usar, né, são atividades qualitativas, né? Por exemplo, para você ver testes que têm um nível de dificuldade que vai aumentando, para você ver se a pessoa vai tendo aquela escadinha, né? Digamos assim, pensando como se fosse uma prova, né? A pessoa responde rápido, a questão fácil, responde em um tempo mais ou menos, a questão mais ou menos, e leva mais tempo, né, com mais cuidado na questão mais difícil. A pessoa com monitoramento mais baixo tenderia a demorar muito tempo na questão fácil, né, e a responder muito rápido a questão difícil, né? Ela não teria um ajuste assim, muito adequado, né? Mas isso, né? Então são várias formas, é mais qualitativo, assim. Um teste disso, né? De repente alguém aí se incomoda com isso e decide fazer um. Professor, Oi. uma curiosidade aqui, né, na memória operacional. Sim. O professor colocou do teste do VISC ali. Ele Sim. é um dos subtestes dentro do... Né, a memória operacional é um dos subtestes dentro do VISC. Sim. A gente não deveria levar, então, como parâmetro, considerando que ele vai fazer uma somatória no final de todos os subtestes para a questão geral do teste, uma avaliação, por exemplo. Então, eu não posso levar como regra para medir a memória operacional do indivíduo, no caso? Então, só que o VISC ele vai trazer os resultados para os índices também, né? Ele traz o resultado geral, que é o QI, né? Mas ele tem também o índice de compreensão verbal, né? Que seria em outros lugares vocês vão ver como raciocínio verbal, né? Tem ali o índice de organização perceptual, que seria o raciocínio fluido, né? Tem o índice de velocidade de processamento, que na verdade é uma medida de atenção, né? São os testes de atenção do VISC que eles entram na velocidade de processamento, né? E o de memória operacional, né? É um entendimento, né, dos criadores do VISC, né, que a memória operacional é um componente muito importante para a inteligência, né, para o funcionamento dentro de um contexto acadêmico, né, que é isso que eles se referem quando eles falam inteligência. Beleza? Mas dá para usar, se você quiser usar só esses subtestes que falam disso, você pode também, né? Você usa só o subteste de memória operacional, você pega só o índice de memória operacional, também dá, né? Sem ter o resultado geral, né? Beleza? Alguém ali? Não? Não? Tá bom. Uma outra função que a gente tem aqui é o planejamento. Planejamento é o mais fácil, né? Que o nome é meio auto-explicativo. Né? É a capacidade de planejar coisas adiante. Né? Então, o que seria isso? Né? Você conseguir
certa forma, se projetar no futuro, né? E criar uma história sobre esse seu eu do futuro, fazendo coisas que você ainda não fez. Você imagina que, né, que você vai estar vivo semana que vem, né, que a gente nunca sabe, e você pensa, olha, né, provavelmente eu vou fazer isso. Né? Mais ou menos isso. Então, o que seria um teste, né, de planejamento? Né? Seria, novamente, né, os testes eles são mais qualitativos, mas seria você tentar observar como que o seu paciente aborda diferentes atividades. Né? Quando ele vai fazer, você propõe para ele fazer uma atividade bem chata, né? Ele tenta elaborar um plano para ficar mais fácil, né? Ou ele só começa a fazer de qualquer jeito, né? Quando ele elabora um plano, esse plano é bom, ele funciona, ele ajuda mesmo o desempenho desse paciente, ele consegue manter esse plano, né? Se você pergunta para ele o que ele vai fazer amanhã, o que ele vai fazer na semana que vem, né? Aí vocês já vão ver uma mistura de conceitos, alguns já chamam de memória prospectiva, né? Seria você lembrar do que você vai fazer no futuro, né? Para isso já tem teste específico, né? Na verdade, eu acho que está saindo um teste específico disso. Mas se relaciona muito com o planejamento, né? Você conseguir pensar adiante. Uma atividade que é muito utilizada aí por professores de matemática nas suas aulas, né? Para ensinar sobre a progressão, né? Não me lembro se é a PA ou PG agora, putz, né? Graduação, né? Os caras dormem na aula. O ensino fundamental é assim. Então, eu não me lembro agora exatamente qual das duas, mas o professor de matemática gosta muito de usar, de falar, né? Das torres de Hanoi, né? Ou tem as torres de Londres também. Torres de Hanoi. O que seria esse? Você pegar vários discos e você precisa organizar eles de uma certa forma para que todos os que estão de um lado vão para o outro. Eu acho que não tem porque eu ficar dando muitos detalhes aqui, é mais fácil eu passar um link aí, que tem um monte de versão na internet, né? Eu mando um link para vocês podem dar uma brincada, né? Quem tiver interesse. Mas basicamente você precisa seguir uma determinada série de regras para você poder mover vários discos que estão de uma vareta para outra vareta. Só que você não pode simplesmente mover todos de uma vez. Né? O maior não pode ir por cima do menor, só pode vir um de cada vez. Né? Então, você precisa pensar adiante como que você vai fazer. Né? Mais ou menos isso. Essa é uma função muito usada por jogadores de xadrez. Né? Não sei quem aí curte jogar um xadrez, né? Mas você tem que pensar muito. Por exemplo, como que você vai expor ali a sua estratégia, né? E como que você vai fazer com a sua estratégia caso os movimentos, né, do seu adversário fujam um pouco ali do esperado, né? Mais ou menos isso. Então, é uma habilidade que a gente usa a todo momento, né? No nosso planejamento. Beleza? Temos aqui uma outra função, né? A gente pode chamá-la de tomada de decisão ou iniciação, né? Que seria você colocar uma ação em prática. Né? Vamos pensar o seguinte, né? Pensa em pessoas com depressão. Não sei quem já teve, ou conhece, de repente conhece alguém que teve, sei lá, né? Já leu sobre, mas é muito comum um relato, né, da pessoa falar, olha, eu fiquei o dia inteiro na cama e eu não consegui levantar. Né? Nossa, mas eu passei a manhã inteira, eu queria levantar, tinha tanta coisa para fazer, mas eu queria, eu tentei, mas eu não consegui levantar. Né? A pessoa não conseguiu fazer aquele movimento assim que ia levantar. Ou ela consegue com muita dificuldade. Né? É um sintoma muito comum, né, na depressão.
basicamente, né, o que seria a iniciação? Você ter essa iniciativa, né? Você tomar a decisão e implementá-la, né? Basicamente isso. Né? Então a gente pode dizer que é uma função que é prejudicada na depressão. Né? Na depressão. Ok? E seguindo aqui para as próximas, pessoal. E essa daqui você olha qualitativamente também, é mais no olhômetro, né? Você tem aqui também a inibição. A inibição vocês vão encontrar na literatura também como controle executivo, controle inibitório, né? Mas o que ela é basicamente? Né? É basicamente a sua capacidade de segurar a si mesmo. Né? Você tem um impulso, uma vontade, um pensamento, né? E você contém ele, você inibe ele. Né? Para vocês lembrarem o que significa, é só pensar, sabe o que é aquela pessoa? O que é a pessoa muito desinibida? Aquela pessoa que é muito solta, que não está nem aí, né? O que é a pessoa muito inibida? Aquela pessoa muito fechada, né? Que ela não evita se mostrar, né? Então, basicamente, inibir significa você conter, você controlar, né? De certa forma. Você segurar, né? Talvez. Então, a inibição, né? Seria a capacidade de você conter os impulsos. Então, vamos pensar uma história aí para ficar um pouco mais fácil. Né? É o seguinte, você está bem feliz aqui na Campo Real, bem faceiro, né? E daí você decide dar uma olhadinha no seu celular. Né? E você vê ali no celular uma mensagem, né? Mensagem de um tal de Nubank, né? Falando, né, que você está devendo uma cacetada de reais para ele, né? Meu Deus quanto, né? Coloque aí o valor que seria uma cacetada de reais para você, né? Então, aí você pensa, vixe, complicou, né? O que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou pagar os caras agora? Aí você pensa, né? Tem que levar em consideração várias coisas, né? Tem que levar em consideração várias coisas. Putz, eu até podia vender o Corsa, né? Mas ele tá cheio de multa, né? Não vou conseguir. Memória operacional. Eu não vou conseguir vender, né? E na verdade ele não está no meu nome, ele está no nome do meu tio, né? E ele é complicado também. Pô, beleza. O que mais eu posso fazer? Não, tá. Eu não quero largar a faculdade, né? A faculdade é muito importante. Eu acho que lá pra frente eu vou ganhar mais dinheiro se eu ficar na faculdade. Se eu sair da faculdade pode ser bom no curto prazo, né? Mas lá na frente é melhor ficar. Tá, beleza. O que mais que eu posso fazer? Tá, eu posso parar de gastar no barzinho com os amigos. Né? Ok. Eu posso também, de repente, parar de lanchar. Porque toda noite eu vou com uma coxinha lá na Campo Real. Né? Toda noite, às vezes duas. Né? Eu vou parar de fazer isso, eu vou parar. Então, você pensa, o que a pessoa está fazendo? Ela usou a memória operacional e o planejamento, né? Você veja, ela levou várias coisas em consideração. Putz, tem essa questão aqui, tem aquela questão ali, eu preciso economizar, mas eu não quero largar a faculdade, eu poderia vender o carro, mas na verdade não vai dar, né? Eu posso cortar aqui, né, os meus gastos, beleza. Aí você fez um plano, né? Qual vai ser o meu plano para abordar essa situação? Olha, eu vou cortar meus gastos. Eu vou parar de gastar com boteco e com salgado na lanchonete. Pronto. Né? Beleza. Tá bom? Até aqui? Ok? Então tá. Aí você vem para aula, né, no dia seguinte. Né? Você vem para aula. Mas quando você pisa, né, no hall do CT,
as suas narinas são invadidas por um cheiro inignoravelmente delicioso, né? De um novo sabor de coxinha inventado hoje pela lanchonete. Né? Pensa que eles fizeram uma coxinha de aipim, né? Com carne seca e cheddar. Daí, que sacanagem. E ela é o mesmo preço das outras, cara. Você tá louco, cara. Tá louco. E você, quando você entra, você tenta ir para a sala, né? Mas você acaba passando na frente. E você acaba, sem querer, tendo seu pescoço atraído, né, para a lanchonete. E você vê de longe, né, como se fossem bolas douradas, né, gritando para você: venha me comer. Elas estão gritando para você, elas estão chamando a sua atenção. Né? E você, meio sem querer, meio sem pensar, você acaba indo para a fila ali do lanche. E você, quando vê, você já está ali pensando: nossa, cara, eu quero provar essa coxinha, cara, deve ser uma delícia, meu Deus do céu. Aí você está ali na fila, né? Está ali na fila, por tempo suficiente que você começa a pensar, né? Putz, o carro está cheio de multa, né? Eu peguei financiado do meu tio, está em busca de apreensão ainda no órgão de carro. Já estou com ordem de despejo lá do meu aluguel, né? Eu já desinstalei o aplicativo do Nubank, né? Eles estão brigando, né? Que sabe, né? Aí você começa a pensar, né? Começa a pensar um pouco mais, né? Você percebe o que você está fazendo, né? Você tem um monitoramento ali, né? E daí, você chega na sua vez. Você chega ali e vê aquela coxinha, né? E você vê ela na sua frente. E você está indo pegar e você: não! Eu não quero. Eu não vou pegar. Quem sabe, mês que vem, né? Quem sabe mês que vem, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou passar no crédito, não vou passar no crédito a coxinha, né? Eu não vou fazer o Pix parcelado do banco lá para comer a coisa, não vou. Eu não vou gastar. Aí você vira e você vai andando, né, meio a contragosto. O que você fez ali, né? Você, de forma bem sucedida, você inibiu um impulso, né? Você controlou o seu desejo, né? Você domou o seu id naquele momento, né? Você controlou o seu desejo de comer uma coxinha, né? Você conseguiu usar a sua inibição, o seu autocontrole. Isso aí isso aí que é a inibição, né? Todo momento a gente está usando. Pensa, vocês estão aqui tentando prestar atenção na aula, porque, semana que vem tem prova oral e logo depois tem a prova escrita, né? Mas aí vocês ficam pensando: cara, né? Eu postei um negócio lá no Instagram, né? Será que já bateu 100 curtidas? Aí você, dá uma olhada assim, né? Aí você olha de novo, e daí o professor começa a explicar um negócio que você acha que vai cair na prova, né? Aí você: não, eu não vou olhar, não. Depois eu olho. Aí você deixa no silencioso para não vibrar. Depois eu vejo. Né? Ali você usou a sua inibição. Você se controlou ali, né? E guardou o celular para você prestar atenção, né, na aula, né? Mais ou menos isso. Isso aí seria inibição. E voltando para o coitado lá que queria comer coxinha, né? Não conseguiu. Pensa o seguinte: depois dali ele pode fazer uma barganha, ele pode dar uma negociada com ele mesmo, né? Ele não comeu a coxinha naquele dia. Mas ele pode pensar o seguinte: olha, né, se eu controlar os meus gastos, eu acho que daqui uns 3 meses minhas finanças ficam ok. Não está tão ruim assim. Eu que gasto muito, eu consigo me organizar. No máximo uns 6 meses, né? Aí depois disso, né, se eu fizer tudo certinho, eu vou fazer a festa da coxinha lá em casa, que vai ter coxinha de 10 sabores diferentes, né?
eu vou celebrar dessa forma o meu plano, né? Se ele funcionar, né? Lógico, né? A gente nunca sabe, né? Então tá bom. O que você fez aí? Né? E hoje, né? Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com um pouquinho de fome, né? Comer em casa, mas amanhã eu vou trazer um pão com alface lá em casa, né? Que eu vou comer, né? Olha que triste, né? Mas eu vou comer um pão com alface, né? Para não ter que gastar aqui comendo coxinha. O que é esse plano, gente, que você fez? A hora que a pessoa decidiu não comer a coxinha, ela conseguiu usar a inibição, né? Depois disso, ela bolou um outro plano, né? Para ela fazer isso, a gente usa uma habilidade chamada de flexibilidade. Flexibilidade. Vocês também vão encontrar como flexibilidade cognitiva, né? Flexibilidade cognitiva. E que seria o que, gente? Basicamente a sua capacidade, né, de flexibilizar, né, de mudar o seu comportamento significativamente frente a uma nova informação. Né? Frente a uma nova informação. Tentando pensar outros exemplos. Né? É o seguinte, eu estou esperando uma consulta médica, né? O médico tem costume de atrasar, né? Aí eu estou lá, já tem meia hora. E daí veio, de repente, um recepcionista e fala, bem, senhor Gabriel, é o seguinte, cara, o doutor acabou de acordar, né? Ele ficou até tarde ontem, que ele estava fazendo uma cirurgia, vai demorar 1 hora para chegar. E ainda tem uma pessoa na sua frente, né? Mas eu preciso muito dessa consulta, né? Então eu decido ficar. Eu tendo baixa flexibilidade, né? Eu tenho uma tendência a ficar 1 hora, né? Incomodado, né? Tipo, agora eu queria estar sendo atendido, né? Eu queria estar indo para casa, porque eu queria estar fazendo outra coisa, né? Ai, que saco, né? Mas uma pessoa com alta flexibilidade faria o quê, né? Fazer o quê? Então tá bom. Então eu vou ler um livro. Eu vou estudar para a prova do professor Gabriel. Eu vou assistir uma série aqui no meu celular. Eu vou sair dar uma volta, daqui a pouco eu retorno, né? Você bola uma alternativa, né? Então essas são as funções executivas, né, gente? Como que a gente avalia a inibição e flexibilidade? Na inibição a gente tem um teste chamado FDT. O FDT ele é baseado... FDT, tá, gente? FDT. Porque às vezes sai na prova, né? Foi feito o teste FDP, né? Não é esse teste não. Então tá. Eu vou mostrar que às vezes é mais fácil do que falar, né? Quem já viu esse teste aqui na internet? Né? Quem já viu esse teste aqui? Que você tem que ler a palavra, não falar perdão. Cara, eu acho que é difícil, né? Você tem que falar a cor, você não pode ler a palavra, né? Conhece, né? Esse é bem famoso, esse é o teste de Stroop, né? É o teste de Stroop. Ele até hoje é usado em pesquisa, né? E tem algumas validações, assim, para o Brasil também. Esse é o Stroop. Qual que é a ideia, né, do teste de Stroop? É que a leitura, né? A leitura para nós é um processo automático. Lembra que a gente falou do andar, que é automático, a gente não precisa pensar, né? O professor dirigindo dentro de uma Curitiba, né? Não precisa pensar, é automático, né? Então a gente lê também, é um processo que é automatizado.
você pensa muito pouco ou nada sobre o ler. Você pensa sobre o conteúdo da leitura, mas você ler, não precisa pensar em como você está codificando as letras. Você só lê. Né? Você falar o nome da cor é um negócio que eu estou pedindo aqui para você. Então você tem um conflito, né? Dá uma vontade de ler, mas você tem que falar a cor. Né? É meio automático você falar amarelo, verde, preto, né? Mas você tem que falar rosa, azul, branco. Você veja, até eu levo alguns milissegundos a mais para conseguir fazer isso. Qual que é a teoria por trás? Qual que é o paradigma aqui desse teste? Né? É que eu estou usando a minha inibição aqui. Porque em vez de fazer algo que é automático, eu estou fazendo algo que me foi solicitado. Né? Beleza? Então o teste de Stroop é uma das formas. Né? Alternativamente, você tem um monte, né, que segue esse paradigma. Né? Alternativamente, você tem esse é o teste mais usado, né, para isso. O FDT, né, você tem aqui o FDT, né? Como que ele é? É a mesma ideia, só que é um pouquinho diferente, né? Mas é muito parecido. Né? Em que você tem aqui vários números, né? E você precisa fazer o quê? Contar quantos que tem. E não ler. Né? Então você lê, você fala o quê? 2, 4, 1. Né? Essa é a ideia, né? Porque o que é o automático? O automático é você ler o número. Né? É você falar 1, 3, 5. Esse é automático. Mas eu pedi para você uma coisa diferente, você contar quantos números que tem. 2, 4, 5. 1. Olha, você vê? Pega, gente. Né? Então, essa aqui é a ideia do FDT. Né? O FDT, ele mede também a flexibilidade. Ele não é uma medida tão boa assim de flexibilidade. Né? Mas ele mede. Né? Ele é um teste válido para isso. Né? Mas qual que é a ideia do FDT para flexibilidade? Além disso daqui, ele tem algumas exceções. Né? Então a regra vai mudando no meio da atividade, você tem que ir se adaptando. Você muda a regra, daí você volta, aí você muda a regra, aí você volta. Mais ou menos isso. Um outro que a gente tem de flexibilidade, ele é mais usado com idosos ou com crianças, né? Porque ele é um teste muito fácil. Adultos, assim, né, na idade da maioria de vocês, conseguem fazer sem muita dificuldade. Né? Então a ideia é o quê? Você ligar os pontos de forma alternada. Né? Opa, beleza? Eu não tinha tomado nenhuma portada esse ano. Eu sempre tomo uma portada. Porque eu fico zanzando pra cá, né? Todo tempo, né? Enfim. O que é automático, né, gente? 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, né? Já é meio automatizada a sequência dos números, das letras, né? E o que esse teste demanda? Que você alterne entre um e outro. Você faça um número, uma letra. Um número, uma letra. Por exemplo, 1A, 2B, 3C. Né? Mais ou menos isso. Em vez de fazer 1, 2, 3, ABC. Né? Isso gera uma demanda, né, das funções executivas. Esse é o teste trilhas, né? Ou TMT. Esse não é exclusivo para psicólogos, tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar o PDF para vocês. DT. Deixa eu botar aqui o Stroop também. Stroop. DT, TMT. TMT é o trilhas, tá? O Trail Making Test. Outro que é muito usado para flexibilidade, né,
É um pouquinho demorado de explicar, e é difícil explicar sem mostrar também, mas é o Wisconsin, né? Que ele tem essa sigla aqui, né? WCST, né? É o Wisconsin Card Sorting Test. Né? Qual que é a ideia do Wisconsin, gente? É você combinar várias cartas de forma diferente. Né? Só que a pessoa não sabe a regra da atividade. E a regra vai mudando a todo momento. Né? Então a pessoa ela não apenas tem que aprender com seus erros e identificar qual que é a forma certa, mas ela tem que rapidamente ajustar o seu comportamento frente à mudança de regra, que a todo momento acontece. Né? Então é mais ou menos isso. Né? Essa é uma testagem aqui da flexibilidade. Né? Você tem também, gente, claro, né? Você tem como fazer várias atividades qualitativas, né? Várias observações qualitativas acerca disso. Por exemplo, a pessoa tem muito baixa tolerância de situação, a pessoa tem muita dificuldade para se adaptar a mudanças de rotina, né? São indicativos de baixa flexibilidade. Né? Tem outras coisas que podem gerar isso, né? Como, por exemplo, uma desregulação emocional significativa. Né? Que daí, mesmo tendo a parte das funções executivas preservada, poderia gerar ainda uma dificuldade de adaptação nesse sentido. Né? Mas são indicativos de dificuldades na flexibilidade. Né? Como a pessoa não consegue se adaptar à mudança rotina. Digamos, pensa no seu paciente, você desmarca com ele, né? Na última hora, você desmarca com o seu paciente de última hora, né? Porque você estava indo para a clínica e quebrou a perna, sei lá, foi atropelado. Aí você fala isso para ele, e ele, nossa, que falta de respeito comigo, que eu já estava a caminho da clínica, nunca mais vou voltar. Né? Eu sou muito inflexível, né? Meu? Tá louco, o cara quebrou a perna, tem uma justificativa muito válida, né? Mas a pessoa não consegue se colocar, né? Enfim. Pode ser uma questão emocional também, mas é um indicativo de baixa flexibilidade. Né? Basicamente isso. Pensando, eu falei da iniciação, né, tomada de decisão, que a gente tem ali um prejuízo em pessoas com depressão, né? Memória operacional, pessoal, a gente tem geralmente é prejudicado em pessoas com autismo, com TDAH, né? E também em pessoas com outros transtornos do desenvolvimento, como a esquizofrenia, né? Inclusive é muito comum, né, tem alguns estudos sobre isso, é muito comum a esquizofrênicos fumarem, né? Porque o cigarro ele gera aqui um pequeno benefício na memória operacional no curto prazo. No longo prazo, claro que é ruim, né? Não vai ser benéfico no longo prazo. Gera muito mais malefício. Mas no curto prazo, deixa a pessoa um pouco mais ligada, né? E a pessoa tem a sensação subjetiva de dar uma clareada nas ideias, né? Então, por isso que é extremamente comum, né, para pessoas com esquizofrenia fumarem, né? Dependendo claro que deve variar da localidade, né? Mas uma pesquisa feita nos Estados Unidos encontrou que quase 80% dos esquizofrênicos tinham o costume de fumar, né? É uma estratégia que eles usam sem querer para compensar essa dificuldade, né, na memória operacional. Então a gente tem aqui a esquizofrenia, o TDAH, o autismo, né? Pessoas com depressão também, né? Só que não tão intenso. Né? Também vai aparecer em pessoas com transtorno bipolar. E até esse aqui é importante, gente, a gente pensar que quando a gente tem um bom entendimento das funções neuropsicológicas, mesmo que a gente não use teste nenhum, é só na clínica mesmo, você consegue muitas vezes ter um insight acerca do estágio do seu paciente. Por exemplo, um paciente bipolar. Né? Ele não vai demonstrar o sintoma apenas quando ele estiver no episódio maníaco ou depressivo. Um pouquinho antes, ele já vai começar a dar alguns sinais. Né? Ele vai começar a dormir mal. Né? Se for um episódio depressivo, ele vai ficar um pouco mais devagar,
vai fazer tudo um pouco mais lentificado, né? E pensando no episódio maníaco, né, ele vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, né, tanto na inibição, no autocontrole, então ele pode começar a falar umas groselhas aí por aí, né, aquela coisa do sem filtro, né, a pessoa sem filtro, fala mesmo, né, a pessoa muitas vezes tem problema de inibição, né, e fica querendo embelezar, né. Então, a pessoa pode estar próxima de ter um episódio, um episódio maníaco, né? E ela já pode ir demonstrando isso um pouco antes, por meio da dificuldade de acompanhar conversas, né? A dificuldade de organizar as ideias, né? A sensação de, digamos assim, das ideias se misturarem na cabeça, você não conseguir chegar num ponto coeso, né? São pontos para você observar. Monitoramento, né? Geralmente acaba sendo mais prejudicado em pessoas com TDAH e também pessoas com autismo. Né? Planejamento é muito comum estar prejudicado em pessoas com TDAH também. Não são os únicos, tá, gente? Eu estou só dando alguns exemplos, tá? Iniciação, eu comentei com você sobre a depressão. E a inibição, pessoal, o transtorno que mais vai afetar, que é mais característico de dificuldades na inibição, é o TDAH. Não é o único, né? Você tem vários outros, por exemplo, pessoas com TOC. Pessoas com TOC geralmente tendem a ter uma leve dificuldade na inibição. Bastante leves, não é muita coisa, né? Não é, pessoas com TDAH geralmente vão ter uma dificuldade um pouco maior, né? Mas no TOC, o que acontece? A pessoa tem os pensamentos obsessivos, tem as compulsões e não consegue controlar, não consegue interromper. Quando ela vê, ela já está indo de novo lá ver a porta, né? Aí ela, não, está fechada, eu vi que ela está fechada. Daí vem, ó, cara, você não fechou a porta. Você não fechou a porta, está aberta, vai entrar um bandido, vai matar você, todo seu família. Ele, não, cara, mas eu já olhei. Não, você tem que olhar de novo, cara, você não prestou atenção. Aí a pessoa se segura assim, não, mas eu não quero. Ah, tá bom. Ela vai lá, vê a porta, pronto, tá. Daí de novo ela vai ver de novo, né? Mais ou menos isso. Então uma pessoa com TOC, ela tem essa dificuldade de controlar, né, os pensamentos e comportamentos. De inibir eles. Né? Então TDAH e TOC. A flexibilidade, né? Claro, tem pessoas com... geralmente a pessoa com autismo também vai ter dificuldade na inibição. Em média, sim, né? A pessoa com TDAH vai ter dificuldade na flexibilidade? Em média, sim. Eu estou tentando trazer aqueles que são mais característicos dessas populações. Né? Mas na flexibilidade, o transtorno que a gente mais associa com a dificuldade é o autismo. Né? Então, geralmente, né, em média, pessoas com autismo elas têm uma dificuldade significativa nesse domínio. Né? Mas, claro que o ser humano é complexo. Né? As coisas que a gente faz no dia a dia, elas impactam, né, as nossas funções. Vocês estarem aqui estudando, vocês estão treinando as funções executivas de vocês. Então, isso aqui é mais uma aproximação. É um geral. Mas não significa que todos os casos vão se encaixar exatamente nisso daqui. Né? Muitas vezes é difícil de definir um diagnóstico. Né? Muitas vezes é possível você ter dúvidas entre diferentes transtornos, e é claro, né? Tem situações em que, seja os métodos dos psiquiatras, neurologistas ou neuropsicólogos também podem chegar a um limite da sua capacidade explicativa, né? Mas, geralmente, a avaliação neuropsicológica ela tem uma confiabilidade boa, né? Para a gente identificar quais são as funções mais prejudicadas. Né? Mais ou menos isso. E a partir disso, né, a gente pode ver como que é o perfil dessa pessoa, o perfil neuropsicológico dessa pessoa, e se ele se associa com algum tipo de transtorno ou não. Né? Porque você tem ali um perfil comum, um perfil típico da pessoa que tem um transtorno. Apesar de não ser todo mundo que tem o mesmo perfil, claro. Beleza?
E eu acho que é isso, né? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Em idosos, pessoal, uma desinibição muito intensa pode ser um indicativo do transtorno degenerativo frontotemporal, né? Para pessoas com Alzheimer, por exemplo, vai demorar um pouquinho mais para ela ter um prejuízo nas funções executivas. Em primeiro lugar, que ela vai ter prejuízo na memória. E depois que a doença já tiver progredido, então ela vai começar a ter nas funções executivas. Então é uma progressão um pouco diferente. Beleza? Tá. Então, como que a gente treina? Né? Basicamente, a exposição a situações em que você precisa usar, né, as funções executivas gera em você a tendência, né, de ter elas mais desenvolvidas. O ensino superior ele é muito fortemente associado à melhora na função executiva. Né? A atividade intelectual também, ou seja, se o seu trabalho ou o seu ambiente em casa são muito estimulantes, você tem o costume de ler, né? Você participa por exemplo, de um grupo de amigos que gosta muito de debater sobre situações diferentes, né? E você precisa articular muitas ideias, né, ao mesmo tempo. Se você faz um ensino superior, se você tem um trabalho que tem que pensar muito, né? Essas são atividades que você faz estimulando as suas funções executivas. Né? Jogar xadrez, falar mais de uma língua, praticar um instrumento musical, todas essas atividades elas estão associadas ao maior desenvolvimento, né, das funções executivas. Algumas de forma específica, algumas de forma mais generalizada, né? Mas basicamente são funções mais treináveis do que a memória. É mais fácil de treinar do que a memória. E pensando na questão do tratamento, né, você tem várias atividades que você pode fazer com crianças, com adultos. Muitas delas que o psicólogo faz na psicoterapia, muitas vezes até sem nem saber os conceitos, né, do que é a função executiva, inibição, mas a pessoa está ali tratando, né, meio intuitivamente, né, até. Tem várias atividades que você pode usar para promover isso, né. Uma atividade muito simples, você pode fazer em terapia, que é legal, provavelmente vocês vão acabar jogando com a criançada na Real Meeting, no estado desse caminho, né. Por exemplo, jogar Uno, né. Uno você tem que estar ali prestando bastante atenção, né? Claro. E às vezes pula, né? Pula, né? A sua vez, né? Você tem que prestar atenção, né? Você tem que conseguir se adaptar. Às vezes você tem a jogada que muda a ordem, né? Aí você precisa mudar todos os seus planos, né? De como você queria jogar. Enfim, basicamente isso. São vários jogos, né, que você pode usar para trabalhar, né, as funções executivas. Eu vou postar um material para vocês ali no Class. Né? A gente não vai se ver lá no estágio, lá no final do curso. Mas aí, se porventura vocês lembrarem dessa aula, né, vocês podem acessar o Class e dar uma olhada nesses textos. Né? Vocês perceberem que a criança com dificuldade nessa parte. Tem várias formas de trabalhar. Né? Inclusive, recentemente, vale aí a menção honrosa, né? Recentemente, tipo, semana passada, né? Essa última semana, né? Uma egressa daqui, da Campo, né? Defendeu o doutorado na área de neuropsicologia lá no Federal, o programa que eu fiz no mestrado. Né? Você que a gente conhece a Tatiele Telasca, né? Ela é cria aqui da casa e fez o doutorado dela sobre isso, sobre a intervenção neuropsicológica baseada em jogos. Né? Ou seja, como você pode ficar jogando com a criança, né? E estimulando as funções executivas dela ao mesmo tempo. Né?
Bem maneiro, né? Bem divertido. E é inclusive uma área de pesquisa do pessoal lá da Federal, né? E Tem um joguinho de cartas parecido com um que é bem aquele das cores, que é um homem com escrito amarelo, mas tá com outra cor. Daí a criança tem que jogar ou o que tá escrito ou a cor que tá ali. Requer muita atenção, né? Mas é igualzinho o teste. E é um jogo igual um. perfeito, perfeito. Esses jogos eles são bastante úteis para isso, né? Eles são uma estimulação. A ideia é o quê, né? Você na escola, a criança na escola, ela está estimulando isso, né? Então você faz na sua sessão para aumentar o nível de estimulação. Você pode ensinar os pais a fazerem também, falar, esse jogo aí é massa, para jogar em casa. Eu jogo 3 vezes por dia, né? Então, 3 vezes por semana, né? Recomendável, né? É uma coisa que vocês podem fazer enquanto neuropsicólogos, né? Para tentar promover o desenvolvimento melhor, né? Mas valendo, bom exemplo. De todos esses jogos, o melhor seria o xadrez ou tem algum outro? Olha, tem vários, né? O melhor depende muito do paciente. Como toda a área da psicologia, né? A psicologia não foge disso. Depende, porque é biopsicossocial, porque depende muito do indivíduo, do sujeito, né? E tal, né? Da fenomenologia da pessoa, né? Então, se a gente for pensar nessas intervenções, né, é muito importante que a pessoa veja sentido, né? Que ela não faça assim, se sentindo obrigada, né? Não é ideal, né? E que seja ecológico, de certa forma, que a pessoa consiga, digamos assim, utilizar isso de alguma forma no seu dia a dia, né? De alguma forma ela consiga aplicar isso no seu dia a dia. Então, por exemplo, esses jogos com cartas, né? É bem legal recomendar esse tipo de jogo para famílias, né? Quando você percebe que, além da questão neuropsicológica, você percebe que tem um distanciamento ali na família. A família não tem muito tempo de lazer juntos. Então você une as duas coisas, né? Putz, então eles vão ter um tempo de lazer juntos e vai ter uma estimulação ao mesmo tempo, né? Então o xadrez, putz, se a pessoa gosta de xadrez, é excelente. Tem intervenções que são baseadas só no xadrez. Então é um jogo ótimo, né, para você fazer isso, né? Mas se a pessoa, nossa, eu não gosto de xadrez, eu acho um porre, né? Então é melhor achar outra coisa, né? Entendeu? Mas é uma ótima estratégia. Até um neuropsicólogo, não lembro o nome agora, né, falou uma vez que veio a mãe falar, pô, cara, eu pago para você, trago minha criança aqui, você fica jogando xadrez com ela, né? Daí o neuropsicólogo respondeu, pois é, você não jogou, né? Então eu estou tendo que jogar, né? Então são várias formas aí que você pode usar, né, essas intervenções, mas o ideal é que ela seja ecológica, né? Faça sentido para o paciente, se relacione de alguma forma com as atividades do dia a dia. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então tá bom. Então, beleza. Então, eu acredito que a gente poderia fazer uma super atividade. Pode ser? A última do bimestre, né?